Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus esteja com a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas neste momento. Antes de partirmos para a reflexão da palavra, eu queria trazer uma palavra específica. Como povo de Deus, como crente em Cristo Jesus, este não é um momento de histeria, nem um momento de desespero, até porque estas palavras elas não devem fazer parte daquele que confia no Senhor, o que faz do Senhor a sua força. Então, que a nossa confiança esteja em Deus, sabendo que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Assim, amados, eu gostaria de lhe convidar para, após o momento de oração, nós estarmos refletindo na Sagrada Escritura. Então, eu gostaria de convidá-lo para que nós orássemos neste momento. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque um dia o teu amor se manifestou na pessoa bendita de Cristo Jesus. E este amor manifesto pagou o preço de vida, o preço na cruz do Calvário pela minha vida, Senhor. A vida daquele que era justo, que não possuía pecado, foi rendida para que muitos tenham vida e a tenham em abundância. Assim, Deus recebe a nossa gratidão neste momento. Também te pedimos, Deus nos orienta, quando da leitura, quando do entendimento, buscamos a presença do Teu Espírito Santo neste momento, para que Ele nos seja como guia no entendimento da Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que nos transmite a fé, que nos dá a alegria da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Fica conosco nestes momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de convidar você a refletir comigo neste momento uma palavra que está transcrita na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 18 e a partir do verso 18. Então, enquanto você procura o texto de Lucas 18, pense em como está a sua vida neste momento e o que você pode fazer para melhorar, fortalecendo a sua fé. Você já encontrou Lucas, capítulo 18, versículo 18. Se já encontrou, leia comigo em nome de Jesus. Lucas 18 diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho obedecido desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Este texto, amados, que se encontra em Lucas, no capítulo 18,
ele retrata uma pergunta feita por um jovem rico, que Lucas transcreve chamando-o de príncipe em Israel. E este jovem, ele pergunta a Jesus uma coisa que muita gente gostaria de ter como resposta. E ele diz a Jesus assim: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, responde a sua pergunta, relatando aqueles que nós chamamos de os mandamentos horizontais. São aqueles mandamentos que nos ensinam a melhor forma de relacionarmos com os nossos semelhantes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, colegas de escola. São esses mandamentos que nos tornam eticamente corretos dentro da sociedade, que nos ensinam como devemos nos relacionar também com a nossa família. Esses mandamentos horizontais são: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai, a tua mãe, entre outros que relatam essa realidade do convívio humano. Jesus então apresenta para ele estes mandamentos horizontais e o jovem mancebo, ele olha para Jesus e responde: Senhor, todos esses mandamentos eu tenho obedecido desde a minha infância, desde garoto eu faço isso. Esta declaração deste jovem me deixa claro que ele era um jovem que foi educado dentro de uma comunidade judaica, que foi educado seguindo as regras do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da lei de Moisés. Ele conhece a estrutura desta lei. Ele estava apto a identificar Jesus como mestre, Jesus como Cristo, Jesus como Salvador, Jesus como o único caminho, verdade e vida que conduz o homem a Deus. Mas aí Jesus olha para ele e diz assim: ainda te falta uma coisa. E o jovem, eu creio, deva ter parado e pensado: o que me falta? Se cumpre os mandamentos. Jesus então lhe disse: vai, vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois de fazeres isso, vem e me segue. A Bíblia vai relatar que depois que este jovem ouviu estas palavras de Jesus, ele entristeceu-se, e Jesus, percebendo a tristeza do jovem, Jesus exclama dizendo assim: como é difícil alguém que tenha riquezas poder entrar no reino de Deus. É tão difícil a gente ver isso, que Jesus chega a comparar essa dificuldade, dizendo assim, ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há muita discussão acerca desta expressão de Jesus com relação a um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas eu prefiro ficar com a melhor de todas as interpretações, que é a literal. Jesus aqui está falando de uma dificuldade tremenda, que é um rico reconhecer que a sua riqueza não é nada se ele perder a vida eterna. Jesus então termina esta palavra e os seus discípulos que estão com ele questionam, dizendo: Senhor, nós deixamos tudo para seguir. E Jesus então, ele resume tudo dizendo assim, que não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, propriedades, vontades, vocações para segui-lo, que não receba muitas vezes mais e por fim a vida eterna. Jesus então termina isto respondendo ao jovem como que deve se chegar a esta vida eterna que está transcrita na pessoa bendita de Jesus. Ora, eu gostaria de convidá-lo a pensar em alguns pontos desse texto. Primeiro, o ato do jovem, quando ele chega perante Jesus, e ele diz assim:
o que é que eu devo fazer? Esta expressão me fala muito, porque nos tempos em que vivemos, há muita gente que olha para a obra do Senhor Jesus, que olha para o Evangelho do Senhor Jesus, que olha para tudo que está ao nosso redor e não tem a coragem que aquele jovem teve de olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que é que eu posso fazer? Por que eu estou aqui ainda parado, que eu não comecei a fazer alguma coisa que seja útil? Há tanta coisa, irmãos, que nós podemos fazer para Jesus hoje, que não era o caso daquele jovem, mas hoje, se você olhar ao seu redor, há muita coisa que podemos fazer. Transmitir online uma palavra de esperança, transmitir uma palavra que fecunde fé nos corações daqueles que estão hoje sem Cristo, aterrorizados. Há muita gente desesperançosa, precisando de uma palavra de conforto. E é você que tem que fazer. É você que Deus quer usar neste momento. Então não é momento de estarmos parados, mas é momento de ousarmos e de usarmos os veículos que Deus nos tem permitido usar para anunciarmos que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se estivermos dispostos a negarmos a quem somos e seguirmos este Jesus, fazendo a coisa certa, certamente no final ainda teremos a vida eterna. Depois disto, depois da gente pensar um pouco sobre o que é que nós podemos e devemos fazer, nós devemos imaginar que neste contexto aqui, é um contexto de diálogo, de aproximação entre Jesus e este jovem. Não há em Cristo uma palavra de alegria pela perda do rico. Muito pelo contrário. Cristo não se alegra em perder absolutamente nada e nem ninguém. A palavra de Jesus é uma exclamação que reflete a verdade da vida, mas que não reflete necessariamente a alegria dele. Jesus não está feliz em perder este jovem. Jesus não está feliz em perder aqueles que se apegam aos bens materiais, que se apegam aos seus costumes, que se apegam à sua lide, ao dia a dia, e faz disso seu fundamento. Jesus não está feliz em perder estas pessoas, mas antes ele traz uma palavra de esperança para as nossas vidas, onde ele se coloca como o único caminho, a verdade e a vida. João, logo no início do seu livro, escrevendo, ele disse que o Verbo estava entre nós, que o Verbo era ele. Este Verbo demonstra a vontade do Emanuel de estar conosco, de fazer a diferença, de lutar por nossas vidas. Jesus está presente no nosso meio. Ele nunca, em momento algum, se ausentou das nossas vidas. Ele está com um braço forte, mão estendida, na direção daqueles que estão prontos e preparados para entregar a sua vida a Ele. E não ao desespero, não há notícias controversas, não há histórias, mas ao Deus único e verdadeiro, que é Jesus de Nazaré. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. No final de tudo isso, os discípulos se põem diante de Jesus dizendo: Senhor, olha, nós fizemos a nossa parte. Nós entregamos tudo o que tínhamos. Nós renunciamos o que precisava ser renunciado. Este me parece ser o discurso de muitos cristãos, de muitos de nós, em momento de paz, em momento de tranquilidade. É muito fácil, é muito tranquilo chegarmos diante da igreja, diante dos nossos vizinhos e dizermos assim, que o nosso Deus é o dono,
das nossas vidas. Ele é Senhor da minha vida. É muito fácil chegarmos e dizermos isso. Mas são momentos como este que vivemos, em que a nossa fé ela é provada, em que aquele em que devemos devotar nossa fé é que deve ser evidenciado em nossas vidas, não aquilo que podemos ou que somos, mas sim aquilo que Deus pode e o que Ele é. Há muito contexto bíblico mostrando que Deus guardou os seus nos momentos de dificuldade. Noé na arca, ou a belíssima história de José, quando vendido por seus irmãos, no final de toda a história, tornou-se governador de toda a terra do Egito. Quem não conhece as histórias dos profetas, como Elias perseguido, quem não conhece a história dos discípulos da igreja primitiva, que precisou fortalecer a sua fé, Silas e Paulo presos, Pedro acorrentado. Mas em todas essas histórias houve um diferencial. Aleluia! O Deus de Israel estava presente com o seu povo. A vitória era certa. Então, esse contexto que os discípulos iniciam e dizem e relatam, e informam: Senhor, nós já fizemos tudo isto. É como se eles estivessem dizendo assim: então nós temos o direito a estarmos no reino de Deus, a termos esta vida eterna. E é quando Jesus finaliza as suas palavras, e eu finalizo as minhas, nas palavras benditas de Jesus, e ele diz aos discípulos, ele diz a Pedro: na verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui não é nada alucinante, não é nada de jogar tudo para cima. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos estar prontos a estarmos rendidos 100% a Ele. O deixar pai e mãe é deixar a cultura do pecado, é deixar o vínculo com o pecado, abandonar os vícios e entregar-se a uma vida de santidade em Cristo Jesus. No final, Jesus diz que depois que nós fizermos tudo isso, haveremos de receber muito mais ainda neste mundo. O Senhor nos garante a vitória ainda neste mundo e na idade vindoura. Ou seja, a esperança do nosso futuro é a vida eterna em Cristo Jesus. Falando às irmãs de Lázaro, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós faça resplandecer o seu rosto e vos dê a paz. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos por esta palavra, Deus, que ela frutifique em nossos corações. Buscamos a Ti, Senhor, porque Tu és o único que tem poder para responder às nossas orações. Assim, Deus, seja o Teu nome glorificado em toda a terra, hoje e sempre. Abençoa o Teu povo, Senhor, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo Israel do Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém.